Glória a Jesus. Aqui é o vosso amigo, presbítero Deronildo Santos, trazendo uma palavra de muita edificação, de despertamento. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo diz à igreja através da palavra, da Bíblia. Por isso eu insisto, leiam a Bíblia, creiam na Bíblia e obedeçam a Bíblia, porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, ela ensina-nos a verdade. João 1:1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. E você não vai encontrar Jesus nesses falsos pastores que estão infiltrados na igreja. É o tema desse estudo. Então, se você não estudar a Bíblia, você vai estar seguindo homens que no final das contas vai te levar para o inferno. Vai te fazer perder o caminho do céu. Vai te fazer perder a salvação. Aí muitos vão perguntar: por que, Senhor, que eu fiquei? Por que eu não fui arrebatado? Aí tem resposta. Primeiro, você ignorou a Bíblia. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Como rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias, capítulo 4, versículo 6. João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela vida eterna. E ela tem vida eterna. E elas testificam de Jesus, elas falam de Jesus. Mas o Satanás, ele não quer, ele bloqueia, ele impede para a mente de muito. Cega, ó. Ele cega o entendimento para que muitos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a luz da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Abra a tua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E o versículo 14 e 15, eu vou te provar algumas passagens na Bíblia que mostram que tem muitos pastores infiltrados que não são de Deus. Desculpe a sinceridade. Se doer, porque a carapuça serviu. São demônios infiltrados na igreja, disfarçados de pastores, inventando vários tipos de denominações, de placa de igreja, mas não ensina a palavra de Deus. Está ensinando bajulação, prosperidade, culto. Já abriu a sua Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Olha o que Paulo falou para os Coríntios. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu estou falando de falsos pastores infiltrados na igreja. Versículo 15 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não é muito, pois os seus ministros, ministro de quem? Do Satanás, se transfiguram em anjos, se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, demônios, eles se transfiguram em imagem de pastores e está enganando a muitos. Mateus capítulo 24, Jesus diz que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas, faria tão grandes milagres. A gente está vendo homens aí fazendo milagres, fazendo sinais, mas não estão ensinando a doutrina, não estão ensinando a verdade da salvação. Então você precisa ficar atento, você precisa despertar, meu irmão, minha irmã,
o dom de discernimento. Não é difícil. Como? Jesus disse, Mateus capítulo 7, que pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, pelo que a igreja prega, pelo que a igreja vive, pelo que aquele pastor vive, pelo que aquele pastor ensina, você sabe. Se ele ensina a palavra de Deus, se ele ensina que você deve se afastar do mundo, se esse pastor ensina que você deve resistir ao diabo e ele fugirá de vós, se ele ensina que você deve andar em santidade, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Mas se está ensinando bajulação, prosperidade, Mateus 4, versículo 4 a seguir. Disse Satanás, tudo isso te dareis, se prostrado me adorares. Então eu estou dando aqui a prova que existem muitos pastores, homens, demônios disfarçados de pastores no meio da igreja, com esse tal de nome gospel, nome coach, que não estão pregando o evangelho. O tema do evangelho é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, se você não está aprendendo que você deve abandonar o mundo, que se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus e não terá como correr, não terá como voltar atrás. Ou você entra pela palavra, ou você entra pela Bíblia, ou sinto muito, você está se deixando levar. Então, essa é a palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus demônios, os ministros do Satanás se transfiguram em ministro da justiça, em pastores, sacerdotes, em líderes de várias espécies. Amém? Então, veja bem, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, muitos darão ouvido à doutrina de demônios. Olha isso. Leia lá a sua carta, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, irmãos. Você é crente, crente tem que ler a Bíblia. Crente tem que amar a Bíblia. Crente tem que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está aqui, ó. Mas a Bíblia diz, Paulo ensinou, primeira carta de Paulo 4 a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir, diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos darão ouvido à doutrina de demônios. O que é doutrina de demônio? Doutrina de demônio é tudo aquilo que não confronta o pecado, que é feito de bajulação, de prosperidade, de coisa que alimenta o seu ego. Deus vai te fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Isso, pelo amor de Deus, isso é bajulação, irmão. A Bíblia fala, arrependei-vos, conserta, põe a vida no altar, se santifica. Sem santificação ninguém verá Deus. E isso é doutrina. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Isso é doutrina. A porta é estreita, não é larga. Muitos estão entrando na porta larga. E ela faz o quê, irmão? Foi Jesus quem falou. Ela conduz a perdição e muitos estão entrando. Mas os demônios disfarçados de pastores, de profeta, de sacerdote, homens aí que se diz pastor, a gente vê por aí no mundo praticamente fumando, bebendo, andando sem camisa, dando mau exemplo. E muitos, milhares, milhões de pessoas estão seguindo essas pessoas, irmão. Isso não é homem de Deus, pelo amor de Jesus, acorda. Qual é o seu objetivo na igreja? Qual é a sua finalidade como crente? Carta de Paulo. Se você espera Cristo só nesta vida, você é mais miserável de todos os homens. Então começa a voltar a abrir o seu coração, os teus olhos, o seu coração, os teus olhos, a sua mente, para que você comece a olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. E para chegar lá, irmãos, é só através da palavra da santificação. Acorda. Segunda carta de Paulo ao Coríntios, já falei para vocês. João capítulo 12. Glória a Jesus.
Presta atenção. Presta atenção. João capítulo 10, versículo 12. João, abra sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 12. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão se transfigurando, estão se infiltrando nas igrejas e se passando por pastores com testemunhos escandalosos, com a vida espiritual um fracasso, um testemunho longe de Deus. Não tem Bíblia, irmão. Você vê nesses cultos, nessas igrejas, não tem Bíblia, não tem palavra de exortação, de correção, não tem palavra de santificação, não tem palavra de arrependimento. Mas Deus manda dizer, Deus vai fazer. Mentira, irmãos. Não deis ouvidos à doutrina de demônio, como Paulo escreveu a Timóteo, em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao Senhor. Muitos terão comichão nos ouvidos, não quer ouvir a verdade, fica com raiva, é crente mimimi, para com isso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a potestade das trevas, contra príncipes e principados, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Acorda. Qual é o seu propósito na igreja? Lembra, existe demônios, príncipe, ministro das trevas, que se transfiguram em ministro da justiça. Para quê, irmãos? Para te enganar. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente que quer ir para o céu, anda por aqui, ó. João capítulo 10, versículo 2 diz assim, ó: mas o mercenário, eu que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Jesus está falando que tem muitos mercenários dentro da igreja. Eles não são lobo, são mercenário. Mercenário é o quê, irmão? Definição de mercenário é pessoas que têm só interesse em adquirir poder e dinheiro, mas não está preocupado com a sua alma, para onde você vai, aonde você vai passar a eternidade, não está preocupado, porque um pastor que está preocupado com a sua alma, aonde você vai passar a eternidade, ele te ensina aqui, ó, ele te ensina na palavra, ele te ensina na Bíblia, que você deve andar pelo caminho, andar pela verdade, andar pela Bíblia. Às vezes não, a renúncia dói, irmão, você negar os seus desejos, você negar o seu ego, você negar suas vontades, você negar os seus prazeres mundanos para poder andar de acordo com a Bíblia. Dói, mas dói mesmo. Jesus disse, aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Aí vem Satanás disfarçado de pastores, bajuladores, mundanos, e diz que isso não tem problema, aquilo e outro não tem problema, e você está vendo que é uma vida infiltrada, fundada nas coisas do mundo, irmão. Acorda. João 10, 10. Leia todo o capítulo 10 que Jesus está falando de mercenário, de homens que não são pastores, homens que só têm interesse em dinheiro, que só fala. Talvez alguém possa falar, irmão Deronildo não gosta de pastor. Nada disso, irmão. Estou falando que existe pastor infiltrado. Eu conheço homens de Deus, mulher de Deus, que ensina a verdade, que prega a verdade. Mas esse monte que a gente está vendo aí, é tantas blá 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 de revelações, de profecia, de visões, que na verdade não é nada disso, irmão. Abra teu olho. Abra teu coração, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Deixa a Bíblia fluir na sua mente. Desbloqueia o que Satanás bloqueou. O que ele bloqueou? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento, ele bloqueou o seu entendimento para que a luz do evangelho não resplandeça. Mas começa a pensar, começa a orar, começa a buscar a Deus e ele vai te ensinar o caminho da verdade. João 10, 12. Mas o mercenário que não é pastor, eu estou falando de pastores infiltrados, são mercenários. Miqueias capítulo 3, versículo 11. Miqueias capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó. É maior o versículo, mas peguei só a chave. Depois você lê o versículo todo. Mas os seus sacerdotes
ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro, irmão. São o quê, irmão? São sacerdotes infiltrados, pastores infiltrados que ensinam por dinheiro, mas não ensina a verdade, ensina aquilo que o povo quer ouvir, ensina a doutrina que eles querem dar. 1 Timóteo 4:1, doutrina de demônios, pessoas que estão voltadas para o dinheiro. Jesus disse: onde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Isaías capítulo 56, versículo 11, Jesus diz que são pastores, cães gulosos, que não se fartam nunca. Eles são pastores que nada sabem. Por que não sabem? Porque eles não andam de acordo com a Bíblia. Eles são cães gulosos, só quer saber de ficar rico, ficar enriquecendo, comprar coisas dessa terra, como um carro, mansão, joias, se ostentar com as melhores coisas, mas a verdade, que é a Bíblia, eles não ensinam. Isaías 56:11. E para finalizar, irmão, quero deixar aqui o versículo chave para finalizar. Pastores infiltrados. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Abra a tua Bíblia. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Abra a sua Bíblia. Leia a Bíblia, crente. Leia a Bíblia, igreja. Por quê, irmão? O próprio Senhor Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Eu te pergunto de novo, qual é o seu objetivo na igreja? Qual é o seu objetivo? Para que você aceitou Jesus, irmão? Para que você aceitou Jesus, irmã? Para que você aceitou Jesus, jovem? É para ficar na terra? É para ficar com a riqueza desse mundo? Não. Nós aceitamos Jesus para ir morar no céu. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade é no céu. Nós esperamos um novo céu. Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4, para esses falsos pastores que estão infiltrados na igreja. Diz assim: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Esses falsos pastores, que estão ensinando o evangelho corrompido, o evangelho de prosperidade, o evangelho de bajulação, o evangelho que não é do céu, o evangelho que não é da Bíblia, porque o evangelho da Bíblia é: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas muito estão fazendo da igreja negócio. É só você ver, irmão. Pede discernimento do céu. Pede o Espírito Santo para abrir os teus olhos, para abrir os teus ouvidos. O que esses pastores estão ensinando? Não estou generalizando, porque quem é da verdade entende o que eu estou falando. Quem é pastor da verdade conhece o que eu estou falando. Então aprenda. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4. E por avareza farão de vocês negócios com palavras fingidas. O que é palavra fingida, irmão? São palavras mentirosas, palavras enganadoras, bajulações. E você acha que está tudo bem, acha que é Deus que está falando, acha que é o Espírito Santo. Mentira, irmão. Que Satanás, Mateus 24, 24, os falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios. É isso que está acontecendo. Mas na verdade esses pastores não ensinam a santidade, não ensinam a doutrina da santificação, do arrependimento, do caminho para o céu. Mas se você tem o propósito de querer ir para o céu, arrependa-se. Amém? Versículo 4 desse capítulo diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os havendo lançado no inferno, os entregou aos cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, se Deus não poupou a anjos, irmão, que pecaram, você acha mesmo que Deus vai poupar esses pastores mentirosos que estão infiltrados nas igrejas, que estão infiltrados enganando multidões? Pensa direitinho, abra teus olhos, abra teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar. Pastores que não lê a Bíblia também não ensinam a ler a Bíblia, não evangeliza, não ensina a evangelizar, não incentiva, não ora, não ensina o povo a orar.
Pensa nisso e que Deus te abençoe. Aqui foi o vosso amigo presbítero missionário Deronildo Santos trazendo a palavra de Deus. Amém.